atrasa, para não atrasar muito, né? O evento, então a gente pode iniciar, Pode ok? começar, doutora. Ok. Então, agradeço, boa noite a todos, primeiramente, agradeço a presença, né? E nós estamos dando continuidade, né, às nossas atividades desse ano no Departamento de Alergia e Imunologia, com essa videoconferência, que para nós, assim, é de grande importância, né, não só relevante para alergistas em geral, como para todos, para conhecimento, né, de todos os médicos. E principalmente os pediatras, né, que estão, obviamente, fazem parte, obviamente, desse grupo aí né, especial de investigação em termos de alergia e imunizações. Então, essa videoconferência vai falar um pouco sobre alergia e as imunizações, incluindo a vacina contra a Covid-19, né? E vamos falar um pouquinho também sobre as contraindicações no paciente com imunodeficiência. Nesse caso, com os pacientes considerados imunodeficientes, né? Em geral. Eu vou agradecer, eu tenho muito que agradecer, mas vou agradecer a doutora Kátia Nogueira, então, que é a presidente do departamento, né, da SOPERJ, e que muito tem nos apoiado com esses eventos todos, e durante os anos, durante esses 3 anos, e agradecer principalmente a todos também do nosso membro do Departamento de Alergia e Imunologia, e particularmente aos professores que gentilmente, né, cederam esse espaço, né, esse tempo para estar aqui hoje e a gente poder discutir sobre esse tema. Eu vou apresentar a doutora Neide vai ser a coordenadora do nosso evento, e teremos também a doutora Ekaterine Guldores, junto com a doutora Mara Morello e a doutora Maria Luísa Oliva. E a doutora Neide, eu vou apresentar a doutora Neide, que ela vai dar continuidade, então, à moderação, né, do evento. E a doutora Neide, ela é professora do curso, então, Lato Sensu em Alergia e Imunologia da Unifase, e ela também é professora e assistente do Hospital do Exército, e é membro também da Câmara Técnica do CREMERGE, e juntamente, obviamente, é membro do nosso departamento. Obrigada, doutora Neide, pela sua presença, pela sua participação, e agora, como dizem, a senhora toca o barco, né, e dá continuidade a essa nossa videoconferência. Mais uma vez, obrigada a todos. Muito obrigada pelas palavras, Albertina, e gostaria de agradecer o convite a você e também à diretoria da SOPERJ, que está patrocinando, na figura da Kátia, que está patrocinando nossos eventos, né? E também gostaria de agradecer muito ao nosso funcionário Diego, que o Diego é que tem paciência de ficar nos aturando e nos ajudando para botar esse evento em pé. Bom, hoje nós vamos conversar sobre imunizações, Covid e alergia, sob os auspícios do nosso departamento, Departamento de Alergia e Imunologia da SOPERJ. As professoras vão responder a muitas das perguntas que vocês devem ter, as muitas dúvidas que vocês devem ter. O nosso primeiro tema é imunizações e o paciente alérgico, como conduzir. O que primeiro você pensa é, eu tenho um paciente alérgico a ovo, será que ele pode tomar vacina da gripe? E quais as vacinas que ele não pode tomar? Então, é isso, esse será o tema da doutora Mara Morello. A doutora Mara é professora de alergia e imunologia da Unirio e professora de pediatria da Faculdade Sousa Marques. Ela é médica do setor de alergia e imunologia em pediatria do Hospital de Servidores do Estado do Rio de Janeiro e é coordenadora do Departamento Científico de Alergia a Drogas da SBAI e membro dos departamentos de alergia e ensino da SOPERJ e é diretora secretária da SBAI e RJ. Agora com você, doutora Mara. Boa noite, Neide. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite. É um prazer participar dessa mesa. Estou aqui ao lado de amigos, assim, e é um tema assim tão relevante, né? A gente falar sobre imunizações. Eu vou falar sobre imunizações e o paciente alérgico. Você pegou aí a minha primeira pergunta mesmo, né? Que é a imunização nos pacientes alérgicos a ovo. Eu vou falar sobre diversos temas, mas essa vai ser a minha primeira questão. Você justamente adivinhou a minha aula, Neide. Eu vou compartilhar aí. Ver se está tudo certinho. Vocês estão vendo minha aula? Sim, doutora, pode continuar. Sim, vou começar então, tá?
Então, o tema da minha aula é imunizações e o paciente alérgico, como conduzir. Eu baseei muito a minha aula nesses dois consensos. O primeiro consenso é um consenso que foi publicado em conjunto com a ASBA e a SBIM. Foi publicado no final do ano passado, então está bem recente. Ele fala bastante sobre essas situações que eu vou comentar hoje, sobre os pacientes alérgicos e também sobre os pacientes imunodeficientes, essas situações especiais. Então, eu aconselho a todos vocês a lerem esse documento, que está bem interessante, bem detalhado. E, além disso, tem esse outro consenso, o consenso da Organização Mundial de Alergia, o consenso internacional, um pouquinho mais antigo, mas está bem completo também, sobre reações alérgicas vacinais. Lembrar que as doenças alérgicas são doenças bastante prevalentes, elas atingem nossa população pediátrica, cerca de 30% das nossas crianças, adolescentes e adultos jovens possuem doenças alérgicas, mas também as infecções são causas importantes de morbimortalidade. E a vacinação é uma medida de grande impacto na prevenção das doenças infecciosas e também das complicações. E nós, alergistas e pediatras, temos que ser, somos, né, veículos importantes para orientar os nossos pacientes alérgicos, especialmente aqueles com histórico de eventos adversos a vacinas. Lembrar também das grandes diferenças, né, quais são as características das vacinas atenuadas e das vacinas inativadas, aquelas vacinas de vírus mortos, né? Quais são as grandes diferenças, e essas diferenças vão impactar também nos eventos adversos. As vacinas de germes atenuados, então, são aquelas mais imunogênicas, que geram uma resposta imunológica mais semelhante à infecção natural. Já aquelas vacinas inativadas são menos imunogênicas, então elas precisam de adjuvantes, geralmente são sais de alumínio. Assim, a resposta imunológica não é semelhante à infecção, por isso elas precisam de múltiplas doses para gerar uma boa resposta. Aqui, nas vacinas atenuadas, como a resposta imunológica ela é semelhante à infecção natural, uma dose única já oferece uma boa resposta imune. Os eventos adversos das vacinas atenuadas são eventos adversos mais tardios. Por quê? Porque eles geralmente decorrem do próprio antígeno microbiano. Já os eventos adversos das vacinas inativadas, eles são mais precoces. Por quê? Porque eles geralmente decorrem dos adjuvantes, dos recipientes que estão contidos nas vacinas. As vacinas atenuadas, elas podem interferir na ação da outra vacina, então a gente tem que dar um intervalo maior, né, entre uma vacina e outra. Isso é clássico com a MMR, por exemplo. Já as vacinas inativadas, geralmente a resposta de uma vacina não interfere tanto na outra, você poderia dar um intervalo menor. A gente está vendo agora com o exemplo da gripe e da Covid, a gente poderia dar um intervalo de 15 dias, por exemplo, entre uma vacina e outra. As vacinas de vírus vivo atenuado, por exemplo, são contraindicadas em gestantes, em pacientes com imunodeficiência, ou mesmo pacientes que estão usando imunossupressor. Isso vai ser assunto da professora Ekaterine depois. Já as inativadas não são contraindicadas em gestantes, em pacientes imunossuprimidos e imunodeficientes. E as vacinas atenuadas, elas podem sofrer interferência de imunoglobulinas, já as inativadas, elas sofrem menos interferências de imunoglobulinas. Bom, e o que é evento adverso pós-vacinal? Esse é um conceito importante para a gente conversar depois sobre as reações de hipersensibilidade a vacinas. Evento adverso pós-vacinal é qualquer evento que ocorre depois que o indivíduo toma algum imunobiológico, e inclui a vacina também. Ele está associado de forma temporal, mas nem sempre tem relação causal com a vacina. Isso é importante. Nem sempre vai ter uma relação de causalidade com a vacina. E a maioria desses eventos são eventos locais ou eventos sistêmicos leves. E isso é importante também porque a gente se preocupa mais com a anafilaxia, que é um evento sistêmico grave. Esse estudo aqui foi um evento que foi publicado, então, também é um estudo mais antigo, mas só para vocês notarem, foram eventos notificados relacionados à vacina. De 108 eventos, 53%, ou seja, a maioria desses eventos não teve relação de causalidade com a vacina. Então, é importante notar que, apesar de ser importante você notificar aquele evento adverso pós-vacinal, a maior parte desses eventos pode não ter relação de causalidade com a vacina. E o que é um evento, quer dizer, o que poderia causar um evento adverso pós-vacinal? Muitas vezes o próprio vírus vacinal vai causar um evento adverso pós-vacinal. Isso é clássico, assim, por exemplo, com a polio oral, por exemplo, poderia causar uma paralisia, isso poderia acontecer, por exemplo, em um paciente imunodeficiente. A rubéola poderia causar uma artrite transitória, o vírus do sarampo poderia causar um rasco cutâneo transitório. Nós temos sintomas sistêmicos que podem ocorrer, por exemplo, febre, púrpura, adenomegalia, sintomas locais, dor, abscesso no local da aplicação da vacina.
Mas o que mais interessa a gente, por exemplo, a nós, alergistas e imunologistas, são as reações de hipersensibilidade, sejam elas IgE ou não IgE mediadas, no caso dos eventos adversos pós-vacinais. Mas, felizmente, essas reações são menos comuns. E quais são essas reações de hipersensibilidade? Esse é um quadro clássico de Gel e Cumbres, que foi ampliado por Pichler, que subdividiu as reações de hipersensibilidade tipo 4, aqui está mais subdividido, mas assim, vocês vão lembrar das reações tipo 1, que são aquelas reações do tipo 1 imediatas, causadas pelo mecanismo IgE mediado, onde você tem intergranulação de mastócito e basófilo. São reações do tipo anafiláticas, que são as reações mais graves, urticária, angedema. Quais são os exemplos clássicos? A febre amarela, qual seria o antígeno aqui responsável por uma reação do tipo 1? Da febre amarela seria o ovo, a MMR, a gelatina. E nós temos agora alguns relatos relacionados à COVID, que estariam relacionados mais ao PEG, que é o polietileno glicol, por exemplo. Tipo 2, algumas vacinas estariam relacionadas com o mecanismo tipo 2, que é citotóxico, mediado por IgG ou IgM. Aqui, nesse caso, você poderia ter, por exemplo, algumas reações, por exemplo, miastenia, febre amarela, sarampo, a gente poderia ter algumas reações de tipo 2. Tipo 3, são reações de imunocomplexos, deposição de imunocomplexos, seja uma reação localizada, tipo uma reação do tipo Artis, ou uma reação do tipo sistêmica, uma reação doença do soro símile. A própria vacina do Covid tem sido relacionada com algumas reações do tipo reação de Artis também. E reação do tipo 4, que é uma reação de imunidade tardia, né, de hipersensibilidade tardia. Nós temos exemplos clássicos também que estão relacionados ao timerosal, por exemplo, sais de alumínio, que podem causar reações do tipo dermatite de contato, que causam reações do tipo 4, que demoram mais tempo para acontecer, que são reações de hipersensibilidade também. Mas quais são as contraindicações gerais para a aplicação de vacina? Primeiro e mais importante de todos, histórias de reação anafilática, do tipo anafilática a um componente vacinal. Se o paciente teve uma reação do tipo anafilática a um componente vacinal, esse paciente não pode receber a mesma vacina, seria uma contraindicação, a princípio, aquela vacina. E uma contraindicação que vai ser mais discutida na aula da Ekaterina é aqueles pacientes que têm imunodeficiência, eles não podem receber vacinas de vírus, né, as vacinas vivas atenuadas, e as gestantes também, obviamente, não podem receber vacinas vivas atenuadas. E o que é anafilaxia? Anafilaxia é aquela reação de hipersensibilidade imediata, grave e potencialmente fatal, seja ela imunológica ou não imunológica, né? Lembrar que as reações não imunológicas também podem causar anafilaxia. São reações sistêmicas, onde você geralmente tem acometimento cutâneo, urticária, angedema, prurido, mas com outro sistema acometido, respiratório, trato respiratório superior, rinorreia, sibilância, pode ter broncoespasmo, hipóxia, geralmente pode ter também o cardiovascular, com vasodilatação, um choque vasogênico, hipotensão, taquicardia, digestivo, e esse quadro, que é um quadro grave, pode sim levar a óbito, por isso que nós temos que ficar atentos. Felizmente, o risco de anafilaxia após vacinação é muito raro, 1 por 1 milhão de doses. Aqui eu coloquei para vocês, para lembrar que o diagnóstico de anafilaxia é um diagnóstico clínico, você não precisa colher nenhum exame, nós fechamos o diagnóstico, por quê? Porque você tem um envolvimento da pele e ou mucosas, que é um início agudo, e o comprometimento respiratório, ou cardiovascular, ou então após exposição ao alérgeno provável, você também tem um comprometimento sistêmico, ou então esse terceiro critério seria após exposição a um alérgeno conhecido. Por exemplo, você é sabidamente alérgico ao ovo, foi exposto a ovo e fez hipotensão, também poderia fechar um diagnóstico de anafilaxia. Esse artigo é um artigo interessante porque eles fizeram também uma casuística de anafilaxia, de risco de anafilaxia com vacinação, só para comprovar mais uma vez que a taxa de anafilaxia é bem baixa após vacinação, de novo, 1,31 por milhão de doses de vacinas. Essa é uma casuística americana. Tá. Então, a gente vai entrar mais especificamente nas situações vacinais, o que pode causar reações vacinais. Os antígenos microbianos, lembrar que esses causam menos reações vacinais, eles podem causar eventos adversos pós-vacinais, mas, de novo, menos reações de hipersensibilidade. E aí nós vamos nos preocupar mais com esses aqui de baixo, tá? Os adjuvantes, que é, por exemplo, o hidróxido de alumínio, os estabilizadores, como as gelatinas, conservantes, por exemplo, timerosal, os antibióticos, como a neomicina, e os materiais presentes nos meios de cultivo, por exemplo, o ovo, o leite, enfim. Então, a primeira situação, como a Neide lembrou lá,
os pacientes alérgicos a ovo. Como é que a gente vai conduzir esses pacientes, né? O paciente já é sabidamente alérgico a ovo e precisa fazer uma vacina. Primeira pergunta que nós devemos fazer é: qual é a vacina que o paciente precisa tomar? Segunda pergunta que nós devemos fazer é: qual foi a manifestação clínica apresentada pelo paciente? E a terceira pergunta seria: como proceder? Eu coloquei esse esqueminha que eu achei interessante para a gente lembrar a quantidade de ovo que tem, de proteína do ovo em cada vacina. Lembrar que a febre amarela seria aquela vacina que tem maior conteúdo de ovo, então é a vacina que nós devemos nos preocupar. A influenza já teve mais conteúdo de ovo, hoje em dia a quantidade de ovo da influenza não é preocupante. A MMR já não tem uma quantidade de ovo significativa, a gente pode fazer tranquilamente, e a raiva não tem ovoalbumina, também pode fazer. Respondendo à primeira pergunta, qual é a vacina que o paciente precisa tomar? A MMR é segura, então, mesmo nos pacientes alérgicos graves ao ovo, seja urticária, seja anafilaxia, você pode aplicar, tá? Não tem problema. A vacina influenza, como é que a gente vai proceder? Esse quadrinho aqui, eu peguei até do guia, para vocês verem como que está no guia. O que ele apresenta lá no guia? O paciente com urticária, após ingestão do ovo, o que você poderia fazer? Você pode administrar seguramente a vacina, né, num local que tenha os recursos, sempre com observação por 30 minutos. No guia, eles colocaram assim: o paciente com anafilaxia ao ovo, você refere para o alergista para avaliação. Então, eles pedem também para você observar esse paciente. De uma forma geral, os consensos, eles são bem seguros no sentido de que esse paciente, mesmo paciente com história de reação grave ao ovo, poderia receber a vacina influenza, porque a quantidade de proteína do ovo na vacina influenza é bem pequena, tá? E tem uma outra situação também. Os testes com vacina influenza não ajudam. Não adianta você fazer teste com vacina influenza. É diferente da febre amarela. Eu vou apresentar o algoritmo da febre amarela logo em seguida. Então, não adianta você testar. O teste negativo ou positivo não vai te ajudar na vacina influenza. E também, por outro lado, o fracionamento da vacina também não vai te ajudar. Não vai te ajudar a fazer dessensibilização com a vacina influenza. Então, o que a gente faz geralmente com a vacina influenza? Tanto urticária quanto uma reação mais grave do ovo, a gente vacina e observa nessa situação, tá? O que seria contraindicação para a vacina influenza? Seria se o paciente tem uma história prévia de reação alérgica grave à vacina influenza. Aí sim é contraindicação. Eu tenho um paciente alérgico a ovo, tá? Que ele já fez uma reação grave à vacina. Então, esse paciente eu não vou vacinar mais ele para influenza. Essa seria uma situação excepcional, tá bom? Aqui para a febre amarela. Então, o que a gente faz para a febre amarela? Os pacientes que têm urticária para a febre amarela pode vacinar também e você observa ele 30 minutos. Se tem história de anafilaxia, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o teste de puntura, igual a gente faz para medicamento, com a vacina pura, e você pode fazer o teste com 1/10, uma diluição 1/10, se for uma história de anafilaxia mais grave. Deu teste negativo, nós vamos proceder ao quê? Ao teste intradérmico. O teste intradérmico, você faz ele mais diluído, 1/100. Deu teste negativo, nós vamos administrar a vacina dose completa e observa 30 minutos. Se alguma dessas etapas der positivo, nós vamos fazer um procedimento que nós chamamos de dessensibilização, que nada mais é do que você fracionar a vacina, começando com ela uma dose diluída, 1/10, e depois a vacina pura, 1/1 a cada 30 minutos, de forma que você complete a dose de 0,5 ml, tá? E aqui tem algumas formas de você investigar essa alergia ao ovo. A segunda situação seria os pacientes alérgicos ao leite. Paciente é sabidamente alérgico ao leite. Como nós vamos conduzir esse paciente? Onde que o leite está presente? O leite está sabidamente presente em vacinas acelulares do tipo DTP. Mas a quantidade de proteína do leite é bem pequena, são quantidades mínimas de caseína bovina nessa vacina. Então, o que é recomendado para os pacientes alérgicos a leite? Eles podem receber essa vacina, não teria problema. Qual foi o problema do paciente alérgico ao leite? Foi em 2014, quando veio um lote dessa vacina aqui da Índia, da tríplice viral, que tinha lactalbumina. Esses pacientes tiveram anafilaxia. Alguns pacientes tiveram anafilaxia após receber essa tríplice viral. Por isso, nós temos que prestar atenção em alguns casos. Por isso que é importante a gente fazer essa notificação de eventos adversos. Porque quando veio o lote, a gente não sabia que esse lote vinha com essa lactalbumina. A gente só soube depois. E essa notificação ajudou no reconhecimento justamente do fato de ter essa lactalbumina, tá? E a terceira situação que eu queria trazer para vocês é o seguinte, que a vacina rotavírus, isso não está demonstrado que a rotavírus, ela provoque ou desencadeie alergia à proteína do leite de vaca, tá? Isso é importante também. Os estudos não demonstraram aumento ou desencadeamento de alergia à proteína do leite de vaca.
É importante que isso fique bem estabelecido também. Terceira situação são os pacientes alérgicos ao timerosal, que é o mercúrio, né? Hoje em dia, assim, o que a gente tem? A Anvisa proibiu a utilização de compostos com mercúrio em maioria dos medicamentos, mas a vacina ainda tem algumas vacinas com mercúrio. Mas o mercúrio, ele causa principalmente, o timerosal, ele causa principalmente reações locais, ou urticária ou um eczema localizado. Isso não seria contraindicação para vacinação. Não existe caso descrito de anafilaxia ao timerosal. Então, quando é uma reação local, urticária ou eczema localizado, não é contraindicação para vacina, tá? Quarta situação, reações aos sais de alumínio também geralmente são reações locais. Também não existe caso descrito de anafilaxia aos sais de alumínio. Se você fizer uma reação mais persistente, com um nódulo subcutâneo, por exemplo, você poderia fazer uma excisão cirúrgica para esses pacientes. Quinta situação seria uma reação alérgica aos próprios antígenos vacinais. Existem descrições de reações ao toxoide tetânico, por exemplo. Geralmente são reações locais que não contraindicariam também uma nova dose. Mas se você tiver uma história de reação sistêmica, como uma anafilaxia, aí sim seria contraindicada uma nova vacinação com essa vacina, tá? Sexta situação, que é uma situação que é um pouquinho mais difícil, que é o paciente com hipersensibilidade à gelatina. O que é a gelatina? É um colágeno, né? Uma proteína. Então, o que a gente faz? Ela é encontrada em algumas vacinas, em várias vacinas, na verdade. Aqui eu coloquei algumas delas para vocês: influenza, varicela, poliomielite, raiva e tal. E a quantidade de colágeno varia, né, bastante. Os mecanismos podem ser imunológicos ou não imunológicos, podem ser mediados por IgE ou não mediados por IgE. Por isso que o teste às vezes ajuda, às vezes não ajuda. E as reações podem ser imediatas ou não imediatas. Os testes também não são padronizados. Você poderia fazer um teste com a gelatina, poderia dosar IgE específica, enfim, é difícil até você fazer essa investigação. Você poderia fazer uma investigação com a própria vacina. Existe também um relato de sensibilização cruzada com alfa-gal, seria aqueles pacientes que têm uma alergia, que é uma alergia tardia com carne de mamífero. A gente pode discutir isso depois na discussão, essa sensibilização cruzada com alfa-gal. E lembrar só que a hipersensibilidade à gelatina não seria uma contraindicação absoluta a vacinas que contenham a gelatina, mas você poderia usar vacinas sem a gelatina ou tentar dessensibilizar esses pacientes. Uma outra situação seria os pacientes alérgicos ao látex. Lembrar que o látex ele sempre entra num diagnóstico diferencial, tanto para pacientes com hipersensibilidade a medicamentos, mas aqui também para os pacientes alérgicos, no caso das vacinas, né? Mas assim, é muito raro o paciente fazer uma alergia à vacina pensando no látex, mas é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre quando for aplicar qualquer vacina, pensar no látex, especialmente naqueles grupos de risco. Quais são os grupos de risco? Profissionais de saúde, pacientes expostos a múltiplas cirurgias, aqueles que têm malformações urogenitais, né? Porque você passa ali no êmbolo de borracha, no tampão de borracha, enfim, a seringa tem êmbolo de borracha, lembrar do látex. Uma outra situação seriam os antibióticos, né? Antibióticos, quais são os principais aqui? Seria principalmente a neomicina, tá? Lembrar que é principalmente uma reação de hipersensibilidade tardia também, tipo 4, mas não é comum, né, mas pode acontecer. E a história, se você tiver uma história de reação anafilática, aí sim seria uma contraindicação absoluta a administração dessas vacinas, tá? Não existem mais vacinas com penicilinas nem com sulfas. Aqui que eu queria parar mais um tempinho com vocês. Então, tudo isso que eu falei é quando você já tem um diagnóstico prévio de hipersensibilidade a algum componente, seja ovo, seja leite, seja gelatina, enfim, você já teria um diagnóstico prévio a algum componente vacinal. Aqui eu não tenho um diagnóstico prévio, eu tenho um paciente que tem uma história de reação leve à vacina. Como é que você vai conduzir esse paciente? Se o paciente tem uma história de reação local leve ou um sintoma constitucional como febre, isso não contraindica a dose futura da vacina. Se for uma reação de hipersensibilidade tardia, como por exemplo um nódulo no local de aplicação, também não contraindica a dose futura. Já nessa situação de uma anafilaxia, e que o paciente você não sabe qual foi o componente, como é que você vai conduzir esse paciente? Igual lá o paciente do teste com a febre amarela. A gente vai fazer uma puntura, pode começar com para 10, depois você faz a pura, né? Você poderia até fazer um controle com pacientes saudáveis, faz um intradérmico nessa diluição 1:100, e se for tudo negativo, você poderia administrar a vacina. Se for positivo, a gente faz a dessensibilização com doses graduadas da vacina. 0,05, 0,10, 0,15, 0,20. Se for muito grave, você poderia começar com diluição 1:10.
Lembrar só um OBS aqui dos soros, né? A gente tem soros homólogos ou soros heterólogos, seria soro de cavalo, enfim. O soro pode causar aquela reação do tipo 3 sistêmico ou uma reação do tipo artrite. Artrite, você não seria contraindicação você repetir a vacina, não é uma contraindicação. E para concluir aqui, esse é o algoritmo das BIS-BAI, tá? Que está lá no nosso consenso. Caso compatível a hipersensibilidade à vacina. Se você não é compatível com hipersensibilidade, você pode imunizar tranquilo. Se for compatível, você vai ver se tem necessidade de doses subsequentes? Não. Então, tranquilo também, você não tem necessidade de novas doses da vacina. Incerto, você vai checar a resposta imune. Se você tiver a sorologia disponível, ótimo. Ele está imune, não precisa de novas doses da vacina. Se ele é suscetível ou sorologia indisponível, vamos investigar esse paciente através do teste cutâneo, como eu expliquei para vocês, puntura intradérmica. Se o teste for negativo, ok, você pode vacinar. Se for positivo, nós podemos dessensibilizar sempre em local seguro, com equipe sempre treinada. E esse já é o algoritmo que é proposto pelo ICOM. Seria o quê? Uma história clínica bem detalhada, se for positiva para a história após a administração da vacina. Uma reação do tipo não imediata, na maior parte dos casos, você nem precisa fazer nenhuma investigação alérgica, mas se for uma dermatite de contato, você poderia fazer um teste de contato, por exemplo. Neomicina, enfim, esses componentes, você poderia fazer um teste de contato. Mas na maior parte dos casos, a vacina pode ser administrada seguindo as recomendações gerais. Se for uma reação do tipo imediata, aí sim a gente segue aquele algoritmo de teste cutâneo, com puntura intradérmico, teste in vitro para componentes que você tem, como ovo, leite, enfim, o que você tiver de disponível, látex, tá? Se positivo, nós vamos fazer vacina fracionada, né, daquela forma de dessensibilizar. Se negativo, nós vamos administrar a vacina segundo as recomendações gerais, tá? E se tiver uma história positiva para gelatina, látex e tal, você pode fazer os testes para essas substâncias. Eu queria agradecer aqui as minhas 2 casinhas, agora a Unirio e também lá os servidores que eu já estou há bastante tempo, e agradecer especialmente o convite para estar nessa mesa hoje. Obrigada. Bom, gostaria de parabenizar a doutora Mara pela excelente palestra, tirou muitas dúvidas nossas. Acho que os colegas ficaram bem satisfeitos. E eu queria, de novo, reforçar que quem quiser, vai enviando suas perguntas pelo chat, que elas serão respondidas ao final. Dando prosseguimento à nossa videoconferência, vamos ter o tema imunizações de paciente imunodeficiente. Quais as contraindicações? E para apresentar esse tema tão importante, eu gostaria de apresentar a doutora Ecaterine Gudures. Doutora Ecaterine é professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina do UFRJ, coordenadora do Departamento Científico de Imunodeficiência da ASBAI, coordenadora da Comissão de Imunodeficiência da ASBAI-RJ, membro do Departamento de Alergia e Imunologia da SOPERJ e membro do Departamento Científico de Imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Ecaterine, a minha pergunta para você. Meu filho tem imunodeficiência primária. Ele pode tomar a vacina da Covid? E quais as vacinas que ele poderia tomar? Você está boa nisso hoje, Neide. Você adivinhou o que a gente vai falar. Você realmente está muito boa hoje. Isso. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, vamos lá. Sim, então, doutora, primeiro eu agradeço... Ainda não. Não tá Agora vendo? sim. Agora apareceu, doutora. Pode continuar. Beleza, obrigada. Agradecer primeiro a Kátia, presidente da SOPERJ, pelo espaço que abriu para o nosso departamento, e agradecer a Albertina, que é a coordenadora do nosso departamento da SOPERJ, e aos demais membros por terem me colocado aqui para falar sobre esse tema. A Neide adivinhou, eu vou tentar focar um pouquinho mais, eu acho que está bem, né, importante a gente falar sobre isso, as vacinas da Covid, mas vou dar um painel geral sobre todas as vacinas imunodeficientes. Quando a gente pensa em imunização, são sempre esses 4 itens que a gente tem que pensar em qualquer pessoa. Tem que pensar na segurança dessa vacina, na eficácia, nos efeitos possíveis, na necessidade de vacinar os contactantes, ou melhor dizendo, conviventes, são as pessoas que convivem com esses pacientes, e as indicações especiais.
Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens, mas na perspectiva dos pacientes com imunodeficiências. É super importante entender que os ensaios clínicos que são feitos com as vacinas, eles não incluem os imunodeficientes e nem incluem os extremos de idade, o que é particularmente importante para nós, já que estamos dentro de um simpósio da SOPERJ, falando mais de pacientes pediátricos. Além disso, são poucos estudos que a gente tem sobre a resposta das vacinas, sobre várias delas, em grupos especificamente de pacientes com erros inatos da imunidade. A maior parte das vezes, a gente vai no conceito teórico que a gente tem, o tipo de defeito, que setor imune está comprometido naquele determinado paciente, e a gente imagina que tipo de resposta que a gente pode ter com aquela vacina. Então, na verdade, são muito mais suposições do que... É muito mais empírico, digamos assim, do que o que a gente vê em termos de ensaio clínico ou estudo específico. E lembrando que, especificamente em relação às vacinas da Covid, essas vacinas de RNA mensageiro ou vacinas de vetor viral, elas não foram utilizadas antes, então, muito menos em imunodeficientes a gente vai ter histórico para falar sobre elas. De uma maneira geral, a regra, como a Mara já falou, a gente tem que ter cuidado com vacinas vivas, vacinas que são atenuadas. Mas a verdade é que a gente tem um espectro muito grande de doenças. Quando a gente está falando de erros inatos da imunidade ou de imunodeficiências, a gente está falando de mais de 400 doenças diferentes e que tem comprometimentos em diferentes níveis, de diferentes setores da resposta imune. Então, se por um lado a gente vai ter vacinas que podem ter um dano e você vai não recomendar de jeito nenhum, porque você tem um benefício pouco provável, apesar de não ter dano, ou se você tem um dano possível com benefício improvável e você não recomenda, até vacinas que você recomenda como tratamento, como, por exemplo, as vacinas para antígenos polissacarídeos, para meningococo, para pneumococo, em pacientes com defeitos do complemento. Então, esse artigo aqui, especificamente, é o artigo mais completo que separa todas as doenças, inclusive defeito de anticorpo grave ou defeito leve, defeito combinado grave ou defeito leve, em relação a várias vacinas. E isso que a gente costuma consultar em alguns defeitos específicos. Em relação especificamente às vacinas contra a Covid-19, essas daqui são as vacinas que a gente está aplicando com maior frequência no mundo. Aqui no Brasil, a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford, mas a gente tem essas outras vacinas. Então, o que a gente tem? Vacinas de vírus inativado, que é a Coronavac e a Covaxin, vacinas de vetor viral, um adenovírus de símio ou adenovírus humano. Ambas são vírus inativados, são a da AstraZeneca, da Johnson & Johnson e a vacina da Sputnik V. A vacina da Pfizer e da Moderna são de RNA mensageiro e outra CanSino, Novavax, que são também essa de vetor viral ou subunidade proteica. Nenhuma delas é de vírus vivo atenuado. O que isso significa? Que as vacinas contra a Covid-19 que estão em uso no mundo inteiro, particularmente essas que estão em uso no Brasil, elas são seguras para pacientes com imunodeficiência. Todas as imunodeficiências. Então, a primeira etapa, segurança, está aqui. Agora, como é que a gente faz a resposta à vacina? A resposta à vacina, ela não é só da imunidade adaptativa. Então, as pessoas costumam avaliar a resposta à vacina, inclusive a gente, quando está avaliando pacientes com imunodeficiência, pela produção de anticorpos. Mas não é só esse setor da imunidade que está envolvido numa resposta à vacina. A imunidade inata está envolvida e a resposta celular também está envolvida. Então, o que a gente tem? Pacientes que têm defeitos importantes na produção de anticorpos, então são, por exemplo, os pacientes com a gama-globulinemia ligada ao X ou pacientes com a gama-globulinemia autossômica recessiva. Ou os pacientes com imunodeficiência comum variável, eles não vão conseguir produzir uma resposta adequada de anticorpo, mas eles podem ter uma resposta de imunidade inata e podem ter uma resposta de imunidade celular. Então, a gente, às vezes, não vai conseguir quantificar essa resposta, porque o que é
habitualmente se faz é sorologia, depois da resposta, para avaliar a resposta à vacina, mas esses pacientes não vão ter essa resposta sorológica, mas isso não significa que eles não tenham resposta nenhuma às vacinas. Os pacientes já com os defeitos mais leves de produção de anticorpo, que são os pacientes, por exemplo, com defeito específico para produzir anticorpos para antígenos polissacarídeos, ou paciente com deficiência seletiva de IgA, muito provavelmente eles vão responder bem às vacinas em todos os setores, inclusive na produção de anticorpos. Pacientes com defeitos combinados de células T e B, principalmente aqueles pacientes que têm defeitos mais importantes, eles não vão ter resposta nem da produção de anticorpo e nem de resposta celular. Poderiam ter uma resposta de imunidade inata? Sim, é uma resposta que a gente sabe que tem um alcance limitado, mas ela é possível, ela faz parte. Os defeitos combinados menos graves poderiam ter algum grau de resposta. Mas isso significa que tem risco? Não, eles não têm risco, como a gente já mencionou, essas vacinas não têm vírus vivos. Então, risco de proliferação do vírus, esses pacientes não têm, mas é pouco provável que os defeitos mais graves, eles sejam capazes de produzir qualquer tipo de resposta, exceto resposta de imunidade inata, que seria uma resposta mais limitada. E todos os outros erros inatos da imunidade, eles devem responder bem às vacinas, particularmente as vacinas contra a Covid-19, que é o que a gente está focando hoje. Agora, qual seria a duração da resposta a essas vacinas? A gente teria necessidade de aplicar novas doses? A gente não sabe disso. Se a gente não sabe sobre isso nos pacientes rígidos, sem defeitos da imunidade, o que dirá dos pacientes com imunodeficiência? E muito do que eu estou falando aqui, ele vale para paciente com imunodeficiência primária, com erro inato da imunidade, e vale também para os pacientes imunossuprimidos, os pacientes com imunodeficiência secundária, por outras doenças ou por uso de medicamentos. Isso a gente também não sabe, não sabemos nos rígidos e não sabemos nesses pacientes também responder a nenhuma dessas duas perguntas. E em relação ao que se tem, em relação a essas vacinas, a Coronavac, as vacinas de RNA mensageiro e a da AstraZeneca, é que a gente tem não existe contraindicação, então é o que está escrito aqui, para os pacientes imunodeprimidos, e isso inclui os pacientes com erros inatos da imunidade, inclusive pacientes com HIV, mas que a resposta imunológica pode não ser suficiente. Então, a gente tem que lidar com essa questão. Em relação às outras vacinas, da Johnson & Johnson, Sputnik V, Covaxin, Novavax, CanSino, a gente não tem nem isso à disposição em bula, tá? Não tem nem essa recomendação. Então, se a gente não tem certeza de que a gente possa ter uma boa resposta a essa vacina, e em muitos pacientes com imunodeficiência, tanto primária quanto secundária, e se a gente for considerar que as crianças não estão liberadas para serem vacinadas, o que isso significa neste grupo especificamente de pacientes? É preciso ter muita atenção com os conviventes, com aquelas pessoas que convivem mais intimamente com esses pacientes. Esses indivíduos, eles deveriam também ter prioridade na vacinação. O que a gente está querendo dizer com isso? Se você não tem certeza da boa resposta imunológica às vacinas, que esses pacientes, inclusive, estão incluídos como pacientes prioritários. Ok, eles vão receber a vacina, mas se a gente não tem certeza de que eles podem responder bem, isso significa que vacinar as pessoas que convivem é super importante, senão vai adiantar muito pouca coisa vacinar alguns desses pacientes. E é a campanha que a gente tem feito. Em relação, então, ao último item, que seriam as indicações especiais, o que a gente sabe? A gravidade da Covid-19 em paciente com erros inatos da imunidade, ela está muito mais relacionada à idade e às comorbidades, e pouco relacionada ao tipo de erro inato da imunidade. A gente tem um estudo que já foi submetido, já foi feita uma revisão, com participação de vários colegas de vários estados, várias regiões do Brasil, que a gente relatou 121 pacientes com Covid-19 e erros inatos da imunidade, e a gente viu isso daqui. A idade é um componente importante, quanto mais velhos, quanto mais comorbidades, pior esses pacientes evoluem quando estão infectados pelo SARS-CoV-2. Mas existe na literatura 2 pontos importantes.
pacientes, isso foi o professor Casanova que identificou, pacientes com alguns defeitos inatos, então erros inatos da imunidade, em relação à resposta com interferon do tipo 1, ele encontrou em todos os pacientes com Covid grave, encontrou 3,5% de pacientes que tinham diferentes defeitos da resposta de imunidade inata. Ele encontrou também em 10,5% dos pacientes autoanticorpos contra o interferon do tipo 1. E esses autoanticorpos, eles podem ser encontrados em alguns erros inatos da imunidade que são caracterizados por desregulação imune. Então, o que a gente teria? Paciente que tem autoanticorpos contra o interferon do tipo 1 por vários motivos, tá? Pacientes com defeitos inatos de resposta da imunidade inata e alguns pacientes que têm doenças que são caracterizadas por desregulação do sistema imune e que teriam também autoanticorpos. Isso aqui eu não mostrei ainda, não botei de propósito o nosso estudo, porque ele está em pré-print e já foi submetido à revisão, então optei por não colocar aqui, mas a gente tem esses 2 estudos grandes, esse aqui com 94 pacientes de vários locais, inclusive 4 pacientes brasileiros, que identificou exatamente isso, os pacientes têm mais risco de acordo com a idade, a presença de comorbidades, e no caso especificamente dessa série de pacientes, identificaram o risco relacionado ao sexo masculino, a gente não identificou isso no nosso estudo, e esse outro estudo do Reino Unido, com 60 pacientes com imunodeficiência primária, também pacientes com imunodeficiências secundárias, e o que eles identificaram foi uma mortalidade muito alta, muito mais alta do que o que a gente encontrou. O que nós encontramos foi 5% de mortalidade nos nossos 121 pacientes como grupo. Claro que variou dentro do tipo de defeito, mas é uma mortalidade que é mais ou menos o dobro da mortalidade da população geral no Brasil especificamente. Então, que esses pacientes têm uma mortalidade maior, a gente já sabe. Esse direcionamento para a questão de defeitos da imunidade inata, principalmente interferon do tipo 1, ele foi descrito antes da publicação até do professor Casanova. Então, esses autores, eles identificaram que havia uma deficiência de resposta de interferon do grupo 1, que é interferon alfa, beta, no sangue de pacientes com Covid grave. E depois, então, as publicações do grupo do professor Casanova estão aqui mostrando defeitos de alguns Toll-like receptor 3, IRF7, IRF9, que são alguns defeitos, erros inatos da imunidade inata, e alguns pacientes, então, como eu já mencionei, com autoanticorpos para interferon do tipo 1. E a gente tem relatos já antigos, esse trabalho é de 2006, de pacientes com um tipo de imunodeficiência, que é o APSED, que já tinham descrito esses pacientes com uma grande quantidade de interferon do tipo de anticorpo contra interferon do tipo 1. E tem relato de 3 pacientes com quadros graves de Covid-19 e com esse diagnóstico, tá? Outros defeitos têm sido descritos, a gente vai descrever cada vez mais. Então, esses pacientes, por exemplo, com defeito no receptor de célula NK, que a gente sabe as células NK são células da imunidade inata, com importante efeito citotóxico de células infectadas por vírus. Então, esses pacientes também foram encontrados dentre pacientes com Covid grave. Então, a gente vai ter, provavelmente, ao longo da pandemia, a descrição de muitos outros defeitos. Então, de qualquer maneira, o que eu quero dizer para encerrar é que algumas prioridades, a gente poderia dizer assim, prioridade para vacinação dentro do grupo de pacientes com erros inatos da imunidade, já que eles estão inseridos nos pacientes com imunossupressão. Então, talvez sejam pacientes que a gente tenha conhecimento com defeitos de interferon do tipo 1, defeitos de produção de interferon do tipo 1, como, por exemplo, paciente com GATA2, ou defeitos de NF-κB1, NF-κP2, ou Toll-like receptor 3, ou IRF7, pacientes que tenham doenças de desregulação imune, como o APSED, por exemplo, outros pacientes que tenham autoanticorpos, é o caso do APSED, paciente com síndrome de Good, que a gente tem o timoma com hipogama e miastenia graves, por exemplo. Enfim, esses seriam os pacientes dentro do grupo com prioridade. Os pacientes transplantados, a recomendação em locais com alta prevalência é vacinar assim que possível, de preferência com vacina para RNA mensageiro, mas se não houver, você vai vacinar com qualquer vacina. E aqui eu botei várias interrogações, porque
Se você tem chance, tem baixa prevalência, e quase país nenhum hoje em dia no mundo tem baixa prevalência ainda, né? Você vacinaria só com 6 meses pós-transplante para você garantir que teria uma resposta imunológica menor. Mas numa situação de risco, a gente vai vacinar quando for possível e repetir essa vacinação, se for o caso. E pacientes que forem receberem a vacina antes do transplante, a gente vai ter que revacinar depois do transplante. Lembrando que consta em bula da vacina, por exemplo, da Coronavac, que você deve aplicar a vacina mais ou menos 30 dias depois da imunoglobulina. Isso é ótimo, gente, para quem está fazendo imunoglobulina ou fez imunoglobulina como imunomodulador. Você fez lá para o Kawasaki, você fez lá para o PTI, você fez para o Guillain-Barré e você não vai fazer mais aquela imunoglobulina. Agora, para pacientes que recebem regularmente a reposição de imunoglobulina, não tem como fazer um mês depois, que esses pacientes eles aplicam a imunoglobulina regularmente a cada 21 dias ou a cada 28 dias. Então, essas vacinas devem ser aplicadas entre uma dose e outra de imunoglobulina. Se o paciente faz imunoglobulina subcutânea, entre uma dose e outra, se faz a cada 15 dias, o paciente faz a cada 21 dias, então entre uma dose e outra de imunoglobulina. E isso é o que a gente tem que recomendar, não adianta esperar o intervalo de 31 dias. Não tem nenhuma evidência, lembrando que não tem nenhuma evidência até o presente momento de que nenhuma dessas vacinas que a gente comentou, elas evitem a transmissibilidade do vírus pelo indivíduo. Então, a gente tem uma ação na doença, no adoecimento desse indivíduo. Então, todas aquelas medidas a gente tem que manter, de uso de máscara, de distanciamento social, de uma higiene adequada das mãos com álcool gel ou lavagem com água e sabão, pura e simplesmente, né? Então, isso, né, é super importante. Lembrando que até o presente momento, as imunoglobulinas que a gente está usando, elas não têm anticorpos contra o SARS-CoV-2. Isso vai acontecer em algum momento, agora em 2021, porque a gente demora mais ou menos um ano entre a doação e você ter essa imunoglobulina disponibilizada. Então, já que a pandemia começou no início de 2021, é capaz de a gente, em algum momento de 2021, começar a ter uma quantidade suficiente de anticorpos. Mas, por enquanto, não adianta achar que a gente está repondo esses anticorpos nos pacientes. Se a gente quer repor anticorpo para SARS-CoV-2, a gente pode falar sobre isso, indicações, a gente tem que fazer o plasma de convalescentes, que seria quase como, não é nem uma imunoglobulina hiperimune, mas seria algo próximo disso. Então, concluindo, a gente não tem contraindicações das vacinas para Covid-19, a gente tem contraindicações para vacinas de vírus vivos e atenuados, as vacinas para Covid e as outras vacinas para vírus inativados, elas são seguras, a eficácia pode não ser boa, dependendo do erro inato da imunidade. Os pacientes imunodeficientes são prioridade, e a gente defendeu, então, aqui que os conviventes, eles deveriam ser também. Alguns erros inatos da imunidade, como a gente falou, desregulação imune com possibilidade de autoanticorpo para interferon do tipo 1, ou os pacientes com defeitos da imunidade inata, são ainda uma prioridade maior dentro desse grupo de pacientes com erros inatos da imunidade. A gente não está aplicando ainda nas crianças com imunodeficiência ou sem imunodeficiência, e apesar da vacinação, todas as medidas de proteção devem ser mantidas. Obrigada e vou interromper aqui o compartilhamento. Parabéns, doutora Ekaterine, muito elucidativa a sua palestra. Parabéns. Gostaria de falar para vocês que nós estamos com 64 assistentes. Muito obrigada para todos. Eu estou vendo aqui vários ex-alunos, vários companheiros de policlínica, Maria Aparecida, Marlene, ex-colega de residência, Ricardo Pedrosa, meu chefe José Luiz Rios. Muito obrigada pela assistência de vocês. O nosso terceiro e último assunto será vacina contra a Covid e o paciente alérgico. Existe risco? O tema será apresentado pela professora Maria Luísa Oliva Alonso. A doutora Maria Luísa é coordenadora do Programa de Imunodeficiências Primárias do Serviço de Imunologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, é membro do Departamento Científico de Alergia e Imunologia da SOPERJ, é membro do Departamento Científico de Alergia na Infância e Adolescente da ASBAI e diretora tesoureira da ASBAI-RJ.
Doutora Maria Luísa, meu filho tem asma e é obeso. Ele pode tomar vacina contra a Covid sem riscos? E qual seria a vacina contra a Covid mais indicada para ele? Com a palavra, a doutora Maria Luísa. Não esqueçam de enviar as perguntas. Sim, obrigada, Neide. Como disseram Maria Caterine, suas perguntas estão ótimas. Obrigada pelo convite, a Kátia, que está dando essa oportunidade, esse espaço para o nosso departamento científico. Obrigada, Albertina, pela oportunidade de participando dessa mesa com temas tão importantes. Bom, nós vamos então conversar sobre vacina contra a Covid-19 e o paciente alérgico. Existe risco? Desde o início, em dezembro de 2019, do surto lá na China de Covid-19, a gente vem num crescente com a declaração da pandemia em março de 2020, e a partir daí um desenvolvimento rápido de vacinas, numa corrida para o uso emergencial, e era de se esperar, como a gente viu na apresentação da Mara, que os primeiros relatos de reação alérgicas ocorressem, incluindo reações alérgicas graves. As vacinas, em geral, são, a gente viu, né, uma das intervenções de saúde pública mais eficazes e de extrema importância. E as reações alérgicas graves, por sua vez, são muito raras, as reações alérgicas graves às vacinas. Então, a incidência de reação alérgica imediata grave após a vacinação varia de 1 para 100 mil a 1 para 1 milhão, dependendo da vacina e da população estudada. Desde o início da pandemia, várias vacinas têm sido desenvolvidas em todo o mundo. E assim que começou a vacinação, surgiram os primeiros relatos de reação alérgica grave após a utilização das vacinas de RNA mensageiro, porque essas foram as primeiras autorizadas para uso emergencial no Reino Unido e nos Estados Unidos. E qual a importância disso, né? Por que tanto impacto em relação a isso? Então, as reações alérgicas às vacinas são raras, mas podem ser graves. Então, 2 aspectos aí são fundamentais. Primeiro, reconhecer e tratar adequadamente as reações de hipersensibilidade graves, como a anafilaxia, devido ao risco de óbito. E evitar as falsas contraindicações à vacinação, que podem levar ao atraso ou à limitação do acesso do paciente às vacinas, em especial no momento de pandemia como que a gente está vivendo. E quais as vacinas contra a Covid-19 que a gente tem atualmente em utilização? Então, assim, várias estão em desenvolvimento, mais de 200, algumas em fase clínica, outras em fase pré-clínica e algumas em utilização para uso emergencial. No Brasil, como a Ekaterine mostrou, nós temos a da Oxford AstraZeneca, de vetor viral não replicante, então adenovírus modificado, que não tem como causar a própria vacina a doença, e a Coronavac também, de SARS-CoV-2 inativado, vírus morto inativado, também, como a gente viu, segura, como as demais vacinas atualmente disponibilizadas, seguras para os pacientes com alterações do sistema imunológico. As de RNA mensageiro são a da Pfizer e a Moderna. A da Janssen, que é a farmacêutica da Johnson & Johnson, também de vetor viral não replicante, adenovírus modificado, assim como a Sputnik. E ainda tem uma outra de SARS-CoV inativado da Índia. E em relação à segurança? Então, apesar da velocidade com que foram desenvolvidas as vacinas Covid-19, elas estão sujeitas aos mesmos controles, rigor científico de regulação que qualquer outra vacina, e se mostraram seguras até a fase 3. Agora, no pós-marketing, que é a vida real, a gente vai observar a eficácia e efeitos adversos que possam ocorrer na utilização dessas vacinas a médio e longo prazo. E é importante notificar esses efeitos adversos que podem acontecer, que, como a gente viu com a Mara, muitos são previstos. Então, dentro dos eventos adversos pós-vacinais, quais são os mais frequentes relacionados às vacinas contra a Covid-19? Então, os mais frequentes são a dor no local da injeção, mais até do que eritema e edema local, a fadiga, que pode ser intensa,
cefaleia, mialgia principalmente, mas também pode ocorrer artralgia, náuseas e ou vômitos, febre ou calafrios. Em geral, eles são leves e transitórios. E quais são os eventos adversos pós-vacinais de interesse especial relacionados às vacinas Covid-19? Por que de interesse especial? São aqueles eventos adversos pós-vacinais que podem levar a sequelas, complicações e até mesmo apresentam risco de morte, como no caso da anafilaxia. Então, eles incluem eventos neurológicos, como convulsão generalizada, síndrome de Guillain-Barré, encefalite disseminada aguda, hematológicos, como trombocitopenia, atualmente, mais recentemente, a trombose com ou sem trombocitopenia relacionada à vacina da AstraZeneca e também já alguns relatos de coágulos relacionados à vacina da Janssen, também mostrando que, em relação à quantidade de pessoas vacinadas, esses efeitos adversos foram muito menores do que a própria doença a doença Covid-19 poderia causar de tromboembolismo. E no nosso ponto de alergia e imunologia, a anafilaxia é um desses eventos de interesse especial. Como a Mara já mostrou, saber diagnosticar a anafilaxia é fundamental, ela já mostrou isso com bastante detalhe, fez o diagnóstico de anafilaxia, o tratamento é com adrenalina via intramuscular. E quando a gente pensa em vacinas e alergia, em dois contextos surgem, na verdade. Então, os pacientes previamente alérgicos, então, por exemplo, esse paciente da pergunta da Neide, que tem asma, ele tem um maior risco em quais situações? Esse que ela trouxe até tem asma e é obeso, mas se ele só tivesse asma, ele tem um maior risco? Ou quais as alergias que trazem um maior risco? E você tem aquele indivíduo que faz um evento adverso pós-vacinal, em especial uma reação de hipersensibilidade grave, uma anafilaxia, com ou sem história prévia. E são essas situações que a gente vai avaliar. Então, as reações alérgicas graves, as vacinas em geral, aqui eu não estou falando de vacina Covid, estou falando de vacinas em geral, como a gente viu, são muito raras e podem ser causadas pelo próprio agente imunizante, o princípio ativo, mas isso é raro em termos de alergia, ou pelos demais componentes, os excipientes, que incluem adjuvantes, como o hidroxialumínio, que ele potencializa a resposta imunológica, antibióticos, o embrião, o ovo de galinha, estabilizantes, conservantes daquela solução vacinal. E quais as reações alérgicas que surgiram de notícias graves relacionadas às vacinas contra a Covid-19? Então, naquela expectativa que estavam todos das primeiras doses de vacina, um dia depois da aplicação da dose no Reino Unido, da vacina da Pfizer, 2 notificações de reações alérgicas graves de anafilaxia em profissionais de saúde foram comunicadas. Imediatamente foram tratados com adrenalina e eles ficaram bem. Mas isso trouxe toda uma repercussão. O FDA americano, além dos órgãos reguladores europeus, passaram a ter uma atenção redobrada em relação aos ensaios clínicos, tanto da Pfizer quanto da Moderna, que também apresentou alguns casos, alguns relatos de anafilaxia, em especial por se tratar de uma tecnologia nova, de RNA mensageiro. Será que isso teve alguma relação? Naquele momento, várias coisas foram questionadas. E o FDA, então, passou a prestar atenção e a cadastrar os relatos que ocorressem em relação aos Estados Unidos. Em 11 de dezembro de 2020, foi feita a autorização de uso emergencial para a vacina da Pfizer, e de 14 a 23 de dezembro, após cerca de 2 milhões de doses da vacina administradas nos Estados Unidos, teve um relato de 4.393 eventos adversos pós-vacinais de várias naturezas. Desses, 175
eram relatos de possíveis casos de reação alérgica grave, incluindo anafilaxia. Mas quando foi feita a revisão criteriosa desses casos, apenas 21 foram realmente anafilaxia, dando 11,1 por milhão de doses administradas, e eles ocorreram em 17 pessoas com história já de alergia ou de reações alérgicas, 7 delas já tinham apresentado anafilaxia. E nesse grupo, a anafilaxia ocorreu principalmente nos primeiros 15 minutos após a aplicação da vacina. Então, a conclusão do CDC foi que a grande maioria, 84% das reações ditas alérgicas graves, na verdade, não foram confirmadas após a revisão dos casos. Mas, por segurança, uma série de protocolos de triagem de contraindicações e precauções antes de administrar as vacinas contra a Covid-19 surgiram, com o objetivo de identificar os casos potencialmente de risco para anafilaxia. E determinou-se que equipes e locais de vacinação devem estar preparados para controlar a anafilaxia, devem implementar períodos de observação pós-vacinação e tratar imediatamente com adrenalina as pessoas que apresentem sinais e sintomas de anafilaxia. Para nós alergistas, se existe uma possível reação alérgica, uma pergunta que surge é: qual seria o componente alergênico comum dessas vacinas? Será que há algum? Então, os componentes das vacinas da Pfizer e da Moderna têm os componentes ativos. Nos inativos, a gente tem alguns que são que ocorrem em ambas, mas o que tem um histórico de um possível, embora raro, efeito de reação adversa alérgica de hipersensibilidade é o polietileno glicol. E aqui, nessa vacina, ele é importante porque ele estabiliza a nanopartícula de lipídio do RNA mensageiro. Então, ele tem um fundamento e, por isso, está presente nas duas vacinas. Mas surgiram também relatos esporádicos de reação com a AstraZeneca, com a Janssen, e quais seriam os componentes dessas outras vacinas? Quando a gente olha a fórmula, além do princípio ativo, que está na linha cinza, aqui na parte branca, onde estão os recipientes, a gente procura e não acha o PEG, não acha o polietileno glicol. Mas a vacina da AstraZeneca e da Janssen tem em comum o polissorbato 80. E, na verdade, historicamente, há muito mais relatos, embora raros, de reação ao polissorbato do que ao próprio PEG. E o PEG ele é mais utilizado em medicamentos injetáveis, alguns laxantes de uso oral. O polissorbato, vocês vão ver que tem várias vacinas que utilizam. Mesmo assim, a gente não tem uma incidência tão grande de reação anafilática. Na vacina da Coronavac, a gente não tem o PEG nem o polissorbato, o que não significa que não possa ter reação. Essa é uma possibilidade, aventou-se a hipótese desses serem os alérgenos desencadeantes. E qual a coincidência entre eles? Então, a gente vê que o polissorbato 80 e o 20 também é utilizado em várias vacinas que a gente conhece e indica e utiliza, e o PEG, principalmente, né, mais conhecido agora com a vacina da Moderna e da Pfizer. E o polissorbato em relação ao coronavírus presente na vacina da AstraZeneca e da Janssen, da Johnson & Johnson. Há uma semelhança estrutural entre polietileno glicol e polissorbato 80. Então, é possível que tenha alguma relação e que haja aí uma reação cruzada. Ou que até as pessoas que fizeram reação sem ter um histórico de reação alérgica, de anafilaxia, tenham se sensibilizado, em especial ao polissorbato, em outros medicamentos ou outras vacinas que já tenham utilizado. A partir daí, quais são as recomendações? Então, considerando que essa é uma hipótese, e considerando que a pandemia
risco só aumenta e que as vacinas são fundamentais, nós temos que saber avaliar os pacientes com histórico de alergia grave e dar a adequada orientação para a administração da vacina contra a Covid-19. Foram sugeridas para a triagem desses pacientes pelo menos 4 perguntas. Essas 4 perguntas são: você tem histórico de reação alérgica grave a um medicamento injetável, intravenoso, intramuscular ou subcutâneo? Você tem histórico de reação alérgica grave a uma vacina anterior? Você tem histórico de uma reação alérgica grave a outro alérgeno? Por exemplo, comida, veneno, látex? Você tem história de reação alérgica imediata ou grave a polietileno glicol ou a polissorbato? Ou algum laxante que você já tenha utilizado, ou medicamento injetável, ou vacina contendo alguma dessas substâncias? Lembrar que nas vacinas atualmente em utilização, a gente não tem ovo nada relacionado, não tem também látex na tampa de selamento dos frascos. Então, aquelas 4 perguntas são essas 4 perguntas aqui de cima. E, a partir delas, a gente vai avaliar a abordagem do ponto de vista imunológico desse paciente para indicar ou não a primeira dose das vacinas, de qualquer uma dessas vacinas. Se a resposta for não às 4 perguntas, esse paciente é de baixo risco, ou seja, ele pode ter história de alergia a alimento, a medicamentos, a venenos de himenópteros, a látex, porém, ele não pode ter feito anafilaxia a nenhum desses itens. Ele pode ter uma reação anterior à vacina, exceto anafilaxia. Mastocitose ou síndrome de ativação mastocitária também, para alguns autores, entra nesse grupo. É um capítulo ainda com bastante observação em relação à mastocitose e às síndromes de ativação mastocitária, mas a maioria dos autores coloca nesse grupo de baixo risco. Essa é uma figura que foi fundamentada na lei brasileira, inspirada por... Oi? Eu acho que tem alguém vendo outra aula concorrente, que é excelente também. Mas, voltando aqui, dentro... A pessoa que estava falando, doutora, pode continuar. Sim, sim. Porque a gente tem várias aulas hoje interessantes. Dentro do grupo de baixo risco, a rinite alérgica e a asma, e aqui a gente responde parte da pergunta da Neide, são consideradas de baixo risco para reações alérgicas graves. Mas a gente vai ver alguns detalhes mais adiante. Então, nesses casos em que o risco é baixo, a gente vai indicar a vacinação rotineira e deixar esse paciente 15 minutos em observação no local da vacinação. Se a resposta às perguntas foi sim, a pergunta 1, a 2 ou 3, você tem um risco moderado, que são aqueles pacientes que têm uma história de risco potencial à anafilaxia, com medicação injetável ou vacina, sem história de polietileno glicol ou polissorbato conhecida. Ou ele tem uma história potencial para anafilaxia a alimento, a medicamento, a venenos e látex. Ou ainda aquele paciente que tem uma história de anafilaxia idiopática, sem desencadeante conhecido. Esses pacientes estão no risco médio, moderado, e devem ser vacinados, mas ficar 30 minutos em observação, sempre nesses locais, tendo toda a condição de tratar uma anafilaxia. Aquele paciente que respondeu sim para as 4 perguntas, ele tem alto risco. É aquele paciente que tem uma história de anafilaxia, uma medicação injetável ou vacina que contenha polietileno glicol,
ou seus derivados, ou polissorbato, e que não foi demonstrada tolerância, ou se desconhece a tolerância a essa reação. E aquele paciente que tem uma história de anafilaxia ao PEG oral, principalmente utilizado em laxantes. Esse paciente deve ser encaminhado para uma avaliação fenotípica e, se indicado, o teste cutâneo. E o que eu faço com esse paciente? Ele fez toda a avaliação para da primeira dose. Mas o que a gente faz quando esse paciente já tomou a primeira dose e precisa tomar a segunda? Então, a pergunta aqui é: ocorreu uma reação sistêmica grave após a administração da primeira dose? Então, o paciente é considerado de baixo risco se essa reação sistêmica não ocorreu. Ele pode ter apresentado reações locais, mesmo que intensas, reações não alérgicas e sintomas subjetivos. Esse paciente vai ficar 15 a 30 minutos sem observação, mas vai tomar sua segunda dose normalmente. Se esse paciente apresentou reações alérgicas imediatas ou tardias, mas sem anafilaxia na primeira dose da vacina, ele vai para avaliação com o alergista imunologista para avaliar clinicamente o fenótipo desse paciente e avaliar a possibilidade ou indicação do teste cutâneo com polietileno glicol. Se a decisão com teste negativo for fazer a vacina, deve ser uma decisão compartilhada entre o profissional, entre o médico e o paciente. Esse paciente deve ficar 30 minutos em observação e, sempre que possível, deve-se considerar a vacinação em ambiente seguro. Quando o paciente apresentou anafilaxia na primeira dose da vacina, ele é de alto risco e aí ele torna-se inelegível para a segunda dose da vacina. Aqui eles colocaram em especial para a vacina RNA mensageiro, porque na época era a que estava causando os casos mais descritos. Mas, na verdade, isso pode ser para qualquer uma que dê a reação anafilática na primeira dose. Você tem que reavaliar esse paciente. A princípio, ele não poderia tomar a vacina. Eles consideram a possibilidade de você testar, dependendo da situação, e aí você vai fazer, caso o teste seja negativo, pode-se pensar em fazer uma decisão compartilhada de segunda dose por anafilaxia não confirmada. Mas a gente vai ver alguns detalhes sobre o teste a seguir. Então, essa avaliação clínica vai ser feita, a partir daí você vai ver se há necessidade de fazer avaliação laboratorial e até o teste. A avaliação laboratorial, você vai avaliar a IgE total, triptase e as IgEs específicas de acordo com a história do paciente. O prick teste, o teste cutâneo com a solução de polietileno glicol ou de polissorbato, existem alguns protocolos de utilização. Tem que lembrar que não há substâncias para o teste ainda certificadas e que pode ocorrer anafilaxia com o teste. Então, ele tem que ser feito por profissional habilitado e num hospital, num local em que haja toda a segurança para tratar a anafilaxia. Quais as considerações práticas? Então, até o momento, não há evidências de que pacientes com alergias em geral, asma e ou rinite alérgica, rinoconjuntivite alérgica, dermatite atópica, entre outros, pacientes esses sem maiores evidências de risco, né? Eles poderiam tomar, então, a sua vacina tranquilamente, orientados pelo clínico, pelo pediatra, para poder vacinar sem perder a oportunidade da vacina. Já para um grupo definido de pacientes, esclarecimentos adicionais imunológicos são necessários antes da vacina contra a Covid-19 para avaliar o grau de risco, e aí esse paciente ele deve ser encaminhado para o especialista para poder identificar qual a melhor abordagem para esse paciente. Aqueles que têm risco moderado e alto devem ser encaminhados, então, para avaliação específica.
Em relação à vacinação nas crianças e adolescentes, como a Ekaterine falou, os estudos sobre eficácia e segurança estão ainda em andamento, né? Eles não participaram dos estudos iniciais, agora há uma movimentação a incluí-los em algumas fases dos estudos, mas ainda não há dados sobre os menores de 16 anos. Até o momento, a vacina da Pfizer é a que está autorizada nos Estados Unidos a partir de 16 anos de idade, mas eles já solicitaram uma avaliação da possibilidade de colocar isso até 12 anos, ainda está em avaliação, e as demais foram aprovadas acima dos 18 anos de idade. Então, em relação às vacinas contra a Covid-19, quaisquer riscos que possam existir são consideravelmente menores do que aqueles associados à infecção por Covid-19 e amplamente superados pelos benefícios. Mas aqui é importante chamar a atenção para... tem um slide que deve ter ficado aqui no oculto, que é da Academia Europeia de Asma, Alergia e Imunologia, que chamou a atenção, dentro daqueles critérios e perguntas que a gente deve fazer ao paciente, de 2 itens extremamente importantes. Os outros são parecidos com os que a gente viu, e eles incluem a asma grave ou asma descompensada, então não controlada. Esse paciente tem que ser vacinado, tem que ter sua asma controlada e deve ser vacinado em ambiente seguro. Ficar em observação após a vacinação. E aquele paciente em uso de beta-bloqueador, é outra lembrança importante, já que no caso de uma anafilaxia, ele vai precisar do uso de adrenalina, então tudo isso tem que ser perguntado antes da vacinação do paciente. Então, quando a gente considera a quantidade de vacinas que já estão sendo feitas, e aqui só tem parte delas, o que a gente tem visto até o momento é que os benefícios da vacina em proteger a população, tentar minimizar as complicações e os riscos, é muito superior aos efeitos adversos potenciais. E, assim como o CDC colocou, né, nós vamos continuar usando as máscaras, manter o distanciamento físico, evitar as aglomerações, fazer a higiene adequada das mãos e acrescentar a vacina. Então, uma coisa não vai excluir a outra. É um conjunto de procedimentos, de medidas na tentativa de diminuir, de melhorar a situação da pandemia. Obrigada, estou à disposição para as perguntas. Parabéns pela apresentação, muito prática, brilhante, Maria Luísa. Obrigada. Gostei muito. E antes de passar para as perguntas, eu gostaria de convidar todos para o evento da Câmara Técnica de Alergia do CREMERGE, no sábado, às 8h30, sobre atualizações em rinite. Vai ser pela plataforma Zoom, as inscrições são pelo site do CREMERGE. Esse evento tem o apoio da ASBAI RJ. Bom, agora passar para as perguntas a vocês. Posso perguntar, Neide? Pode começar, Ney. É só para... que a timerosol não é iodo, timerosol é mertiolate. Houve aí uma coisinha coitadinha, mas tudo bem. E aí, timerosol está contido mais em gotas auriculares, e gotas nasais e oculares. E aí eu acho que não tem muita... Ele é usado realmente como preservativo. Hoje em dia, o mertiolate já não tem essa reação como era antes, porque a fórmula é diferente, né? E é só dizer o seguinte, que a criança com meningomielocele e que tem várias cirurgias, e tem também cirurgias uroretais, tem que tomar mais cuidado, porque essas sim pode ter reação se tiver látex no meio dessa reação, ou se ela já teve a história de reação com látex. Aproveitando o gancho do Ney, assim, a gente não tem visto esse cuidado aqui das perguntas, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa
até em termos de sociedade mesmo, junto com a pediatria, tornar isso um hábito, porque, na verdade, os pacientes, as pessoas vão vacinar sem saber nada disso, né? E lá, assim, eu acompanhei minha mãe na vacinação, ninguém perguntou nada. Né? Eu fui me vacinar no hospital, ninguém me perguntou nada. Então, é uma consciência que a gente precisa criar. Não, e outra coisa, tem uma campanha contra a vacina. Isso é outro problema. É outro problema importantíssimo, é desmistificar. Então, você vê, né, de 175, 21, naquele caso, eram reações realmente de anafilaxia. E todos saíram bem porque tinha adrenalina disponível. Então, eu acho que é um conjunto de medidas e de esclarecer a população que reação adversa é esperada, mas é muito mais rara e traz muito menos prejuízo nesse momento do que a gravidade da doença e das complicações da doença. É o risco-benefício. Risco-benefício. Agora, aqui a gente tem vacina do drive-thru. Se alguém tiver uma reação adversa, vai ter. A grande questão é reação imediata. É você estar preparado para uma anafilaxia, né? Isso. Então, exato. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, você acha que não vai acontecer, mas pode acontecer, né? Eu atendi uma paciente que fez uma anafilaxia por cipro e estava no shopping, né? Só acho que ela conseguiu chegar até o hospital. Então, só para reforçar, né, que você fez um comentário e aí você me citou, lembrar que o timerosal, na verdade, é um componente, né, um composto de mercúrio, né? Então, mas causa mais reação do tipo 4, né? Então, só lembrar isso, então não causa reação do tipo anafilática. E por isso que a gente fica mais tranquilo em relação às reações do tipo anafiláticas, que são as reações que mais preocupam a gente. Mas é importante, antes de começar a vacinar, perguntar se o paciente tem história de alguma alergia. Mas, por outro lado, em relação aos nossos pacientes com alergia, desmistificar um pouco e falar que eles podem, sim, tomar a vacina do Covid se não tiver história de reação a nenhum componente vacinal, como a Maria Luísa colocou. Porque para ele completar aquelas 4 perguntas ali é difícil, né? Para ele responder, sim, as 4 perguntas e entrar no alto risco é difícil, né? E seria aquilo ali para a vacina do RNA, né? Na vacina, na verdade, a vacina... na verdade, Mara, vai um pouco além do RNA mensageiro, porque a preocupação, na verdade, quando eles identificaram o PEG, passou a ser mais com polissorbato. Porque, na verdade, polissorbato tem um histórico de reação. Várias vacinas têm polissorbato. Tem um histórico de reação mais conhecido, né? Mas que também é raro. É raro, Outra coisa é a reação anafilactoide ou com ovo. Então, anafilaxia com ovo. Para onde que eu vou encaminhar esse paciente que tem alergia realmente para fazer a vacina? É a Fiocruz que tem outro tipo de vacina que não leva embrião de pinto? Tem que encaminhar para o CRI. Eu acho que tem que encaminhar para o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que eles vão fazer essa investigação aí, o Ney. Até porque, se for testar a vacina, tem que ser um lugar que tenha vacina para poder fazer esse tipo de teste. Com pessoas que estão capacitadas para fazer esse tipo de teste. Só aproveitando, dizendo que o CRI é ali perto do Shopping Rio Sul, no Hospital Rocha Maia. Para quem não sabe, aproveitando aqui, tem várias cidades, pode encaminhar para lá. Porque ali no Rocha Maia e em Manguinhos, ali na Fiocruz e Manguinhos também tem. Também. Manguinhos também. Eu acho que a Albertina quer falar alguma coisa, gente. Não, Na realidade, queria saber se eu posso. Eu queria fazer algumas perguntinhas, e aí eu vou começar, então, com a Mara. Pode ser, Neide? Claro, à vontade, presidente. Não. Neide, Mara, deixa eu te perguntar uma coisa. Paciente com dermatite atópica sensibilizada à proteína do ovo, né? IgE elevada à proteína do ovo. Qual é a tua conduta em relação a esse paciente? Caterine, eu queria te perguntar, em relação ao paciente imunodeficiente, né, com erros inatos da imunidade, quais as precauções que a gente tem, com quais vacinas a gente tem que ter em relação aos contactantes? E a outra coisa, na sua visão, você acha que é mais segura a vacina de RNA do que a vacina com vírus inativado para pacientes com erros inatos? Ou você não tem, para você tanto faz? E, Maria Luísa,
você poderia me falar, por exemplo, se o paciente em uso de corticoide e que faça a vacina do Covid, você acha que tem alguma contraindicação? Paciente asmático, que esteja em uso de corticoide, acabou de sair de uma crise ou está saindo de uma crise, existe contraindicação? O mesmo paciente que não esteja saindo de nenhuma crise, mas que faça uso de corticoide de uma maneira diária, né, e persistente, doses altas, doses baixas, e se você contraindica a vacina do Covid ou não. Se isso pode camuflar ou mascarar algum tipo de reação adversa, né, durante a vacinação. Posso começar, então? Pode. Albertina, só uma pergunta aqui. Esse paciente está fazendo exclusão ou não está fazendo exclusão de ovo? Então, o paciente tem, na realidade, então vamos lá, duas situações. O paciente tem sensibilização, não está excluindo o ovo, e o outro paciente tem sensibilização e está excluindo o ovo. Tá. Esse já sabe que é potencialmente alérgico e está na exclusão do ovo. Tá, então tá. Porque essa segunda situação eu fico mais preocupada. Então, assim, lembrar que sensibilização não significa alergia, né? Quando a gente observa aquela IgE específica lá para o ovo, num paciente com dermatite atópica, não necessariamente ele é alérgico ao ovo. Ele tem uma IgE específica ali para o ovo, mas se ele come o ovo, enfim, não tem nenhuma reação do tipo IgE mediada, a gente diz assim, urticária, angedema, nada disso, não teria contraindicação nenhuma para tomar vacina, pode tomar qualquer vacina que contenha ovo, enfim. E a gente segue aquelas recomendações se ele tiver alguma reação do tipo IgE mediada, urticária, enfim. Tem urticária, poderia tomar aquelas vacinas, e se tivesse uma reação do tipo anafilaxia, aí teria que testar daquela forma que eu expliquei. O paciente que está fazendo a exclusão tem a dermatite atópica, né? Aí ele veio uma IgE específica para o ovo, vamos dizer assim. Aí, tem a IgE específica para o ovo, e aí alguns médicos propõem uma exclusão do ovo, porque ele tem uma IgE específica para o ovo. Esse paciente eu ficaria um pouquinho mais preocupada. Por quê? A gente sabe que esse paciente que faz a exclusão do ovo, ele pode desenvolver mais para frente uma reação do tipo IgE mediada, ele pode fazer até uma reação IgE mediada mais grave depois, né? Isso a gente observa nos nossos pacientes com esofagite eosinofílica e até os pacientes com dermatite atópica. Então, eu fico até um pouco preocupada. A gente teria que provocar esse paciente em ambiente controlado para ver se ele vai fazer alguma reação do tipo anafilática ou tal. Eu acho que eu investigaria melhor esse paciente antes de encaminhar ele para a vacina, para ver como é que ele está do ovo, entendeu? Por exemplo, antes de encaminhar ele para fazer a vacina, talvez eu provocasse ele num ambiente controlado meu para ver como é que ele está da alergia ao ovo. Se ele não está fazendo alguma reação do tipo anafilática, até para eu definir qual a conduta em relação à vacina. Se ele é um paciente que está indo para o lado da urticária, porque ele pode ir para um caminho de manifestação IgE mediada depois dessa exclusão, entendeu? Eu não sei se as pessoas pegaram isso. Quem é alergista sabe, mas a gente tem uma plateia talvez mista aqui, de pediatra, e, enfim, não sei se ficou claro para todo mundo. E entra, né, por aqueles protocolos dentro do grupo que vai ficar em observação mais tempo, vai ficar 30 minutos em observação. Ele por essa história, ele entraria no risco moderado. Sim, sim. Eu tenho esse paciente meu alérgico a ovo, que ele fez uma reaçãozinha com a influenza, sabe? Ele tem uma IgE específica maior que 100 para ovo. E ele já tinha uma reação IgE mediada para ovo. E ele mesmo com a influenza, que você pode fazer a influenza, não tem problema. Ele fez um broncoespasmo com a influenza. Então, assim, pode, mas vamos lá, né? Assim, sabe? Cada paciente é um paciente, a gente tem que ir com calma também, entendeu? Então, pode, assim, MMR pode, ok. A febre amarela, a gente vai seguir o protocolo, vai fazer o teste, que a gente tem o teste que é excelente. E a influenza? A influenza a gente não tem teste, o teste não ajuda. Não tem fracionamento, não ajuda. Sei lá, entendeu? Acho que a gente tem que pesar risco-benefício também. Cada caso é um caso, entendeu? E ver também a real necessidade desse paciente receber a vacina. Então, aí a gente vai pesar também o quanto da vacina e o quanto da alergia, entendeu? Para cada paciente. Acho que é muito disso também. Cada paciente é um paciente nesse sentido. Eu não sei se eu expliquei, mas eu ajudei. Não, ajudou sim, porque na esofagite eosinofílica até existe essa indicação, né, de se acompanhar o paciente, né, e sempre avaliar, né, a sensibilização. É isso mesmo. Perfeito. Obrigada. Amara, isso que eu volto, a Fiocruz e
o Rocha Maia, já tem vacinas que não têm embrião de pito. Então, você tira esse embrião de pito, o risco baixa a zero. Não vai ter reação nenhuma nesse paciente. Sim, porque tem vacina de influenza que não teria conteúdo de ovo. Aí é risco zero. Aí sim. Agora a Caterine, né? Resposta de Caterine. Bom, em relação à questão da vacina da RNA mensageira e as outras vacinas, a questão não é segurança, não. Segurança todas têm, porque nenhuma delas é de vírus vivo. O que acontece é que, como a gente conversou o tempo todo, a gente não tem certeza de boa resposta nos pacientes com imunodeficiência como um todo, né? Como um grupo geral. E a gente sabe que as vacinas de RNA mensageiro elas têm demonstrado uma eficácia muito maior. Então, a escolha, que também foi mencionada até no slide em relação aos pacientes transplantados, ela foi mais, inclusive, menos em relação à segurança e mais em relação à eficácia. Então, seguras todas são, não tem contraindicação de fazer nenhuma. Mas se a gente tivesse as vacinas de RNA mensageiro que têm mostrado uma eficácia maior, a gente admite. Agora, tudo isso é empírico. Ninguém estudou resposta de paciente imunodeficiente diferenciada nenhuma das vacinas. Então, são propostas todas baseadas no raciocínio, no conhecimento que a gente tem. Em relação à primeira pergunta, eu não sei se eu entendi bem, você fez uma pergunta, Albertina, mais genérica em relação a cuidados de vacinas em conviventes em relação aos pacientes imunodeficientes, é isso? Que vacinas ter cuidados para os conviventes? Bom, basicamente o que se tem é a vacina da a polio oral, que é um vírus vivo, e a vacina tríplice, na verdade, a tetraviral, que são também vírus vivos. São vacinas que a gente tem que ter receio. A BCG, que é bactéria viva, a princípio não tem nenhum risco de você vacinar um convivente de paciente com imunodeficiência. Mas a polio oral e a tetraviral, incluindo a varicela, são vacinas que a gente tem que ter um pouco de cuidado em paciente convivente, claro, com imunodeficiências que você tenha risco para fazer vacinas de vírus vivo, que não acontece, por exemplo, um paciente com deficiência seletiva de IgA. Esse paciente você não tem que ter nenhum cuidado especial com os conviventes. Não sei se eu te respondi. Tá certo. Tem uma questão aqui da colega Marli. Eu não entendi bem. Qual seria o melhor intervalo para aplicação da Coronavac? 14 ou 28 dias de intervalo? Acho que essa é para Maria Luísa. Tá. Então, na verdade, o que os estudos mostraram, à medida que foram sendo acompanhados, é que quanto maior o intervalo, melhor a resposta imunológica. Então, ela foi aprovada nos ensaios clínicos para períodos entre 14 a 28 dias, mas observou-se uma melhor resposta imunológica quando próximo dos 28 dias. Okay. A mesma coisa da AstraZeneca, por isso lançaram mão do período maior de 3 meses. Albertina, em relação à Albertina, a pergunta que a Albertina me fez, em relação ao corticosteroide. Essa pergunta foi excelente, porque a gente tem o corticoide sistêmico e a gente tem o corticoide inalatório. E alguns colegas, tanto alergistas, imunologistas, quanto pneumologistas, estão tendo que dar uma declaração para o paciente de que o corticoide inalatório, não contraindica a vacinação. Então, gente, em relação ao corticoide, o que poderia ocorrer se a vacina fosse viva, atenuada, principalmente, era você interferir, né? Você ter uma imunossupressão, e aí você ter os riscos de uma imunossupressão. Funcionaria como um paciente com deficiência, numa vacina viva, atenuada, que pode replicar. Em relação às vacinas para a Covid-19, você não tem, a Caterine falou, você não tem estudos mostrando se interfere ou não, mas você não tem um porquê iria também ter que não fazer ou adiar. Em relação ao corticoide inalatório, não tem nenhuma influência, o paciente deve vacinar. Então, não sei se eu respondi.
Então, Lembrar também que as doses imunossupressoras, né, são Isso. na criança acima de 2... Oi? Não, é isso que eu ia falar, tem a dose imunossupressora. Isso. Nas crianças, a dose acima de 2 miligramas por quilo, por 14 dias. Nas crianças maiores e adultos, acima de 20 miligramas dia, por mais de 14 dias. O que eu acho uma coisa muito estranha, vou aproveitar para falar isso e ver saber o que vocês acham. Porque quando a gente fala de dose de 2 miligramas por quilo na criança acima de 15 dias, isso está claro que é uma dose imunossupressora. E que, na verdade, pode, mesmo que não seja um risco para a vacina que não é viva, pode significar um prejuízo na resposta para uma vacina. Na resposta imunológica. Seria legal postergar a vacina. Agora, quando traduz isso para o adulto, isso vira 20 miligramas, eu acho isso muito... Eu concordo com você. Porque 2 miligramas por quilo para uma criança não é a mesma coisa que 20 miligramas para um adulto. Exatamente. De quilos, concordo. Quilos. Então, eu acho surreal essa questão de você botar 20 miligramas. Eu concordo. Que é o que está, né, nos guidelines. Nas diretrizes, nos guidelines, mas eu concordo com você em grau, gênero e número. Eu acho que a Albertina está falando, está com o som desligado, Albertina. Albertina, liga o microfone. Desculpa. Então, Neide, eu acho que a gente vai ter que encerrar, que eu já recebi aqui um recado de que o nosso horário já passou e que a gente precisa encerrar o evento. Então, eu gostaria agradecer que a todos os resistentes, muito boa, eu achei excelente as palestras e muito obrigada aqui pela presença de todos. Um abraço para todos, excelentes exposições, vocês estão de parabéns, eu estou com saudade de vocês. E agradeço também, mais uma vez, a todos. E a presidente, a doutora Kátia, tá? Boa noite, pessoal. E durante a semana, fiquem atentos, durante o ano todo, fiquem atentos que nós teremos outros eventos da SUPERJ. E eu vou falar rapidinho aqui, parabenizar a aula das professoras, Ecaterine, Maria Luísa, Mara, foi muito boas, as apresentações foram muito boas. Vai ficar gravado aqui para todos assistirem, a partir de amanhã já deve estar aí. Neide, você conduziu lindamente, né, de uma elegância extrema, como sempre, foi maravilhoso. Albertina, meus parabéns aí por todo esse trabalho e também a escolha dos temas foi, assim, impecável. E eu quero aproveitar e convidar todos para o Consoperj, que vai ser 14 e 15 de maio, está chegando, e com a promessa de depois também termos um evento aí da alergia, ou no segundo semestre ou ainda nesse semestre. A gente está organizando, né? Então, boa noite a todos. Diego, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente também, auxiliando sempre. E essa palestra, realmente, esse evento de hoje teve... Nossa, foi quase recorde aí de audiência aí do ano, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.